Você conhece a poderosa e fascinante história dos cátaros, aqueles famigerados hereges ali do sul da França na Idade Média. Mas será que existe alguma relação entre os cátaros e a maçonaria? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico aqui na internet, Carlos Pires, um espaço dedicado a estimular breves reflexões filosóficas, mitológicas sobre assuntos relativos à gnose, esoterismo, alquimia e tantos outros bichos. Em nosso trabalho de hoje, vamos comentar algo sobre a história fantástica e excepcional dos cátaros. E a obra de referência para esse nosso vídeo é um artigo publicado na revista A Verdade em janeiro de 2007. Esse artigo aqui, olha, inclusive saiu na capa, é de nossa autoria e ele relata essa hipótese, essa possibilidade de haver uma interconexão, uma relação ali entre esses dois movimentos, mais ou menos aí no século X, século XI, da Era Vulgar ou Era Comum, surgiu o que poderíamos chamar de uma igreja no interior da Igreja Católica Romana. Ali no sul da França, mais ou menos nordeste da Espanha, noroeste da Itália, pegando um pouquinho da região ali do sul da atual Alemanha e também se estendendo um pouquinho para o leste europeu, vários cristãos nobres, eclesiásticos e também do povo, os vassalos, começaram a levantar certas dúvidas sobre a legitimidade do grande poder central da Igreja Católica Apostólica Romana. Por que eles tinham que ser tão submissos a esses grandes senhores religiosos e também ao rei da França? Isso porque, diziam eles, Cristo teve uma vida muito simples, muito tranquila, sem luxo, sem ostentação, assim como seus apóstolos e assim como foram também as primeiras comunidades cristãs do mundo. Não havia luxo, vaidade, não havia ouro, grandes catedrais, estruturas hierárquicas complexas e poderosas, rebuscadas. Esse movimento catarista foi então um retorno, uma tentativa de resgatar os valores, as raízes, o significado dos primeiros cristãos. Era um movimento então voltado ao chamado cristianismo mais original ou primitivo. As relações eram mais no corpo a corpo, eles não viam mais uma diferença muito grande entre as classes, categorias sociais, se tratavam com mais respeito e ética. A hierarquia da Igreja Cátara era muito simples. Seus componentes eram divididos em 3 níveis fundamentais. O primeiro era o nível das ovelhas, dos fiéis, daqueles que ajudavam nos trabalhos, participavam dos cultos, das atividades, mas ainda não eram efetivamente membros da estrutura organizacional, operacional da Igreja Cátara. Esses eram chamados de simpatizantes. Aí, um ou outro simpatizante que se interessava um pouco mais pelos trabalhos, queria ser mais ativo, tornava-se um crente. Então ele já começava o processo de formação, de começar a adentrar, penetrar nos labirintos dos mistérios da comunidade cátara. Esses crentes seriam nível então 2 ou intermediário. E alguns crentes, após passarem por um ritual de iniciação, um processo altamente simbólico chamado de consolamento, tornavam-se perfect ou perfeitos. Então atingiam o grau máximo da hierarquia, o grau 3, e seriam os mestres, os difusores agora, divulgadores das mensagens cátaras.
O que chama a atenção no ritual do consolamento é que o candidato era submetido a uma passagem ritualística em que ele sofria a experiência da morte física, fisiológica, obviamente de uma maneira simbólica, ritual, né? E depois ele renascia a sua alma em outro plano, num nível mais abstrato, divino e celestial. Esse ideal cátaro foi crescendo ali nessa região e começou a despertar a atenção dos líderes da igreja. Eles notaram que se deixassem essa sementinha crescer e germinar por muito tempo, talvez o efeito sobre toda a igreja, sobre todo o mundo ocidental, fosse irreversível e catastrófico para as colunas de São Pedro. O Papa Eugênio III, em 1147, começou as suas movimentações no sentido de abafar e de eliminar esse movimento. Numa primeira fase, que ficaria conhecida como cruzada espiritual ou diplomática, ele começou a mandar emissários prelados do Vaticano até a região ali para conversar com os nobres, notadamente Pedro II de Aragão e também Raimundo VI. Essa fase, essas tratativas aí diplomáticas, de muito lero-lero, conversinha, tete a tete, né? Toma lá da cá, fisiológicas, digamos, perdurou até mais ou menos 1208. O Papa enviou um prelado chamado Pierre de Castelnau para conversar com Raimundo VI em seu castelo Cátaro. No retorno a Roma, esse indivíduo foi assassinado. Pelo menos isso é o que conta a versão canônica oficial. E aí o Papa falou, não, agora chega, né? Passamos agora da fase diplomática para a fase militar efetiva, ou algo do tipo. Já era o Papa Inocêncio III e foi desencadeada a famigerada Cruzada Albigense. Essa foi a primeira cruzada católica cristã, onde cristãos iam combater cristãos. A Cruzada Albigense perdurou de 1209 até 1229, de acordo com alguns registros históricos, até um pouco mais do que isso. De qualquer forma, várias manobras, várias demandas militares, agora de ataque, foram executadas contra as fortificações e as cidades cátaras. Um capítulo que se destaca muito de forma emblemática e terrível nessa saga foi o famigerado massacre à cidade de Béziers, no dia 22 de julho de 1209. De acordo com os registros oficiais, 20.000 pessoas foram mortas. A maioria não era cátara, a maioria era formada por católicos devotos da Igreja de Roma. Está tudo misturado ali. Mas quando os cruzados foram invadir a cidade para eliminar todos os hereges, foi perguntado para o líder da operação militar ali como que eles saberiam quem é cátaro e quem não é. E a resposta do prelado Amaury teria sido que matem todos e depois Deus saberá separar os seus. Eles massacraram mesmo. Queimaram, trucidaram, picotaram todo mundo ali. Mais de 20.000 pessoas eliminadas. Muitas crianças, mulheres, idosos, e até os cachorros eles passaram ou na lâmina da espada ou na fogueira. Em 1239 houve uma grande fogueira na região de Champagne com 183 cátaros torrados. Depois tivemos também o massacre em Montségur em 1244. A Cruzada Albigense foi uma página terrível e sangrenta da história das relações da Igreja Católica com os chamados movimentos hereges. Um dos desdobramentos ou efeitos mais marcantes da saga da perseguição dos cátaros foi a criação da chamada Santa Inquisição pela Igreja Católica. O Papa Gregório IX emitiu 2 bulas em 1233, criando essa instituição
que significa um tribunal, significava, né? Um tribunal eclesiástico, jurídico, religioso da igreja para julgar e eventualmente condenar os hereges, criado exatamente no rastro ali da cruzada albigense, a buga de Gregório IX, Licet et Capiendus. Ela é terrível e emblemática. A Santa Inquisição foi um tribunal que julgou, condenou e executou diversos hereges, pessoas que blasfemavam, que trabalhavam contra as coisas, os interesses da Igreja Católica de Roma, durante mais de 600 anos. A teologia ou a doutrina cátara fundamentalmente seguia os passos e as diretrizes do gnosticismo. E para os cátaros, o mundo seria dividido em duas metades: o mundo espiritual, celestial, abstrato, e o mundo da matéria, das coisas terrenas, das demandas profanas. Existem diversos antecedentes históricos, movimentos que são precursores da doutrina cátara. O primeiro movimento, que a gente pode considerar como sendo o fundamental, a pedra inicial nessa construção, nessa catedral cátara, foi sem dúvida o movimento gnóstico, o gnosticismo. Os gnósticos floresceram com muita força e vigor no século I, II, III depois de Cristo e foram considerados movimentos heréticos, combatidos com muita força e veemência nas primeiras fases da igreja cristã, a fase da patrística. Acabaram sendo destruídos. Eles conseguiram esconder e preservar para a posteridade diversos livros, manuscritos, pergaminhos em vasos soterrados em cavernas no deserto, como por exemplo nas areias ali próximas à cidade de Nag Hammadi no Egito e no deserto da Judéia, nos emblemáticos achados da cidade de Qumran, os manuscritos do Mar Morto. De qualquer forma, essa tradição gnóstica manteve-se viva e forte, porém de uma forma muito discreta e misteriosa, mas ela voltou a florescer e eclodir, por exemplo, no século XIV a XVI na Europa, na época do chamado Renascimento. Depois também no século XVIII, quando diversas sociedades iniciáticas, esotéricas, eclodiram, notadamente em Londres, por exemplo, em 1717, e em tantas outras localidades. Muitos outros movimentos teológico-doutrinários foram essenciais para a questão do surgimento dos cátaros. Temos, por exemplo, o maniqueísmo do profeta Manes, século III da Era Vulgar, ali no Irã. Ele dizia que existiriam dois planos, dois mundos relativos à existência. Um da abóbada celeste, das luzes, do bem, do justo e perfeito, e o outro não tão bom, do globo terrestre, das trevas, do profano. O mandeísmo também foi muito importante. O mandeísmo ali do Oriente Médio afirmava que São João Batista foi uma figura emblemática e essencial para a concretização da jornada de Jesus na Terra. Marcionismo, de Marcião de Sinope, ali do Império Bizantino, comentava que existiria um Deus, o Pai Eterno, Celestial, Abstrato, e um outro Deus que seria o Criador, o arquiteto do mundo, o Demiurgo. Uma outra corrente também que teve grande influência para os cátaros foi o paulicianismo, de Paulo de Samósata, uma cidade na Síria. Paulo, ele foi o bispo de Antioquia. Ele atribuía uma questão chamada de adocionista a Jesus Cristo. Dizia que Jesus era praticamente um ser humano comum, normal,
E após o seu batismo nas águas do Rio Jordão por São João Batista, olha o João Batista aqui de novo, aí sim, Jesus Cristo passou a ter um viés divino e sagrado. E por último, temos a corrente dos bogomilistas, já do século X da Era Vulgar, do padre Bogomil, ali dos Balcãs, da Bulgária, Bósnia, daquela região ali. O padre Bogomil afirmava que todos, com licença, tinham que ser tratados com justiça, igualdade e ética, independente da sua classe social, da sua etnia, da sua crença religiosa. Caríssimos filósofos, iniciados e demais pensadores livres, em relação à hipótese de que existiria uma conexão entre cátaros e maçons, devemos analisar essa questão através de duas perspectivas distintas. Temos a face teológica, simbólica e doutrinária, e temos também a faceta política, institucional e ideológica. Em relação à primeira possibilidade, a primeira forma de se interpretar essa hipótese, ficou claro pelo exposto que os mesmos movimentos, as mesmas tradições, desde os gnósticos, que influenciaram, foram essenciais para o surgimento do catarismo, da mesma forma também tiveram uma grande influência no surgimento da franco-maçonaria no século XVIII. Em relação à questão mais pragmática, política, ideológica e institucional, a maçonaria surgiu no século XVIII, como todos sabem, como uma associação de homens livres de bons costumes que desejavam ter um espaço e um momento onde pudessem ser tratadas questões diversas sem a preocupação de estarem sob a tutela, sobre o sistema de poder e controle das autoridades vigentes na época, sejam os líderes eclesiásticos, sejam também os monarcas ou reis absolutistas. E dessa forma, elaborando rituais estilizados que reverberam desde as culturas e tradições mais ancestrais, seria possível essas pessoas se autolapidarem, desbastando suas próprias pedras brutas internas nos planos mais profundos ali da sua psique, de forma a se tornarem seres um pouquinho melhores, notadamente no sentido ético, mais solidários, generosos e justos, para depois contribuírem para a melhoria dessas condições, desses qualificativos na sociedade, na civilização. Talvez, se os órgãos de opressão e de controle não tivessem sido tão rígidos, tão virulentos na Idade Média, um dos exemplos foi o Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, que surgiu exatamente em decorrência dos cátaros. Esse recalque todo que estava ali condicionado sobre o dossel do poder da Santa Igreja e de outras entidades feudais não teria um retorno tão significativo e poderoso do século XVIII em diante. Em outras palavras, se não tivesse ocorrido esse sistema de dominação bem severo, pode ser que o estímulo para que sociedades iniciáticas e esotéricas não tivesse sido forte o bastante para que elas eclodissem de uma forma tão bela, tão forte em todas as mentes e almas e corações das pessoas de bem da contemporaneidade. Agradeço a todos por terem assistido o nosso vídeo. Fico muito feliz se vocês se inscreverem no nosso canal. Se gostaram, deem um like. Em breve teremos novos trabalhos aqui, mais ou menos nessa linha: alquimia, gnose, esoterismo e outras situações deveras interessantes. Um grande abraço e até breve. Prezados estudiosos do esoterismo, da gnose e de todos os assuntos correlatos, indico aqui, olha, que vocês acompanhem a nossa playlist sobre mistérios da Terra e também sobre os temas maçônicos mais relevantes aqui do nosso canal. Bons vídeos e um grande abraço.